Fala pessoal, vamos aqui fazer a correção da prova da Prefeitura de Crateús, tá? Tivemos aí duas questões de informática. Uma, a Consulpan trouxe a mesma questão que ela cobrou há 3 semanas atrás, no concurso de Catunda, né? Prefeitura de Catunda, lá para a prova de digitador, tá certo? Agora, a outra questão, foram duas questões de Excel, duas de informática, duas de Excel, né? Bem típico aí da Consulpan. E nessas duas questões aí, uma nós tivemos, como eu falei agora há pouco, uma questão repetida de uma prova recente, e a outra questão, ela está passível de anulação. Por quê? Porque era impossível você responder essa questão, já que faltava dados para nós escolhermos aí a função correta, tá certo? Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar qual o gabarito de uma das questões e a outra, o porquê que ela deve ser anulada e também como você deve fazer esse processo de recurso, tá certo? Vamos lá, ó. Aqui nós temos, então, as duas questões, tá? Essa prova que eu estou analisando é para o cargo de professor, tá? De ensino fundamental, beleza? E aqui a prova 1. Mas aí, é claro, você vai analisar de acordo com a sua prova, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a questão 11. Pessoal, olha só o que nós tivemos aqui de problema, tá? Nessa questão, a banca diz assim, ó, assinale a alternativa que demonstra corretamente qual fórmula foi utilizada para calcular a situação do aluno João, lá na célula D7. Beleza, mas como é que eu vou analisar essa questão se eu não tenho os dados sobre o João, eu não tenho a planilha, tá? Você tem aí a fórmula, mas você não sabe qual é a correta porque você simplesmente não tem os dados da planilha. Esta questão aqui, ó, ela faz uso da função se. Essa função nós, inclusive, fizemos revisão em sala, né, para as turmas presenciais, tá? Então, quem assistiu às aulas presenciais, ó, nós trouxemos uma questão, ó, muito parecida, até mais difícil, inclusive, com essa que tinha aqui na prova. Então, se a questão tivesse vindo, ó, com uma planilha como essa aqui, eu conseguiria analisar a situação do João. Por quê? Porque eu iria verificar qual era a média dele, tá? Qual era a nota de média da escola, né? Ele teria que me dar essa informação, ó. Que a média da escola, por exemplo, ela tinha que ser maior ou igual a 7, para que a partir daí eu pudesse construir a minha fórmula, tá certo? Então não tem como nós respondermos essa questão porque falta informação. Falta aqui, ó, você ter a planilha ou, mesmo que não tivesse a planilha, a questão teria que trazer no seu enunciado indicando qual seria a média escolar. Para quê? Para que eu pudesse verificar se o João, mediante a média dele, né, se ele tirou acima, por exemplo, de 7, digamos que a questão ela falasse que a média escolar era 7. Então, o nosso gabarito aqui, ó, seria a letra A, porque nós iríamos comparar a média do João, e muito provavelmente estaria aí nessa célula D6, né, porque eu não tenho a planilha, mas todas as alternativas apontam para ela. Então, eu teria a média do João maior ou igual a 7. Quando isso acontecesse, o João estaria aprovado. Caso isso fosse falso, aí ele estaria reprovado, tá certo? Ou se a questão dissesse que a média escolar era 6, aí nós já teríamos como gabarito a letra B. Ó, já seria aqui a letra B. Eu teria que comparar a média do João com a média da escola, que seria 6, para saber, de novo, se ele está aprovado ou reprovado. Como eu não tenho essas informações, fica impossível nós marcarmos o gabarito, tá certo? Aqui, até meio que pela lógica, sim, eu poderia já excluir a letra C e a letra D, mas mesmo assim, eu ainda teria que escolher uma das duas. Poderia ser a ou poderia ser a B, tá certo? Então, pessoal, não tem como a gente responder essa questão 11, porque faltam informações para podermos marcar o gabarito correto. Então, essa questão aqui, ó, ela tem que ser anulada pela senhora Consulpan, né? Impressionante. Temos aí duas questões de informática e ela consegue trazer uma dessas questões aí sem as informações necessárias, né? Claro, bom para quem não tem aí o domínio do Excel, quem tinha dificuldade em Excel, né? Se ela aceitar o recurso, já vai ganhar um ponto a mais.
Mas para quem estava estudando, né, ou seja, aqueles que, por exemplo, fizeram a nossa revisão aqui, questão 40 era muito parecida com o que ela cobrava aí, e eu acredito que vocês iriam acertar, tá certo? Agora, a questão 12, pessoal, essa questão aqui, ela é praticamente a mesma que ela trouxe lá na prova de digitador de Catunda, tá certo? Olha só, eu fiz a correção dessa prova, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Há 3 semanas atrás, ó. Aqui, ó. 3 semanas atrás, eu fiz a correção, trouxe o gabarito extraoficial e perceba que nós temos aqui, ó, a questão 24. A questão 24 dessa prova era exatamente isso, ó. Utilizando-se o Microsoft Excel, é possível usar as teclas para ir para a próxima linha, ou seja, para descer para a linha abaixo, mas dentro da mesma célula. Qual é o atalho aqui? Alt mais Enter, tá certo? Olha como é que funciona isso. Vou abrir aqui o Excel para mostrar para vocês na prática, né? Quando eu digito uma palavra, ó, informática, quando você dá Enter, o Excel entende que você já vai para a célula abaixo, tá certo? Se você utilizar no lugar do Enter o Shift mais o Enter, ele vai para a célula acima. Agora, se você quer continuar a digitação na linha de baixo, mas dentro da mesma célula, aí nós vamos utilizar... Opa, entrar aqui novamente, ó. Aí eu vou utilizar o Alt mais o Enter. Então, perceba que agora eu posso continuar a minha digitação, tá? Mas ele continuou, ó, o meu texto dentro dessa célula. Por quê? Esse é o atalho para este recurso que nós chamamos de quebrar texto automaticamente. Então, você pode colocar o seu texto nas linhas abaixo, mas dentro da mesma célula. Beleza? Então, o gabarito aqui da nossa questão será a letra B, certo? Ó, letra B, nós temos aqui como atalho o Alt Enter, tá certo? Então é isso, pessoal. Essas foram as duas questões, né? Como eu falei aqui, uma tem problema, a gente não pode ter um gabarito porque falta essas informações, então temos que entrar com um recurso. Para você entrar com um recurso, eu também fiz um vídeo, tá? Aqui no canal, de como você fazer este recurso, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, todo o processo para você entrar com um recurso com a banca. Você tem que fazer com o modelo dela, tá? Porque senão ela não vai aceitar. Então lá tem todo um passo a passo de como você entrar com recurso, não só para essa questão de informática, mas para outras questões também, caso você entenda que caiba recurso para elas também. Tudo certo? Então é isso. Fizemos aqui a correção das duas questões da prova de Crateus que ocorreu agora pela manhã e mais tarde nós teremos a correção das provas que vão acontecer agora no turno da tarde.